Mais Saúde começa o segundo bloco com a seguinte questão. Doutora Lana, nós vemos no mundo moderno manifestações de exacerbação de algumas doenças já conhecidas, mas assistimos também algumas patologias no mundo psiquiátrico que eu diria que são novas ou pelo menos não eram perceptíveis pela medicina de uma forma geral. Uma delas, eu diria, a síndrome do pânico. É bastante frequente hoje na população. E eu lhe perguntaria, a síndrome do pânico é uma resposta do indivíduo a um mundo externo que o põe em pânico? Pode-se dizer que o pânico, ele é uma resposta desse indivíduo, né, do que ele sente, de como ele enfrenta o mundo. Porque os sintomas de pânico, eles iniciam, né, eles afloram sempre a partir de alguma situação que esse indivíduo vivenciou, que o deixou ou numa situação de briga, uma discussão em casa, a forma como ele está lidando com os problemas familiares. Você pega jovens, por exemplo, o jovem, ele vivencia um momento muito especial, um momento de busca de quem ele é, de qual o papel dele na sociedade, em que grupo ele vai se inserir. E se ele vivencia isso, e isso é muito questionador, mas ele está numa família onde tem muitas brigas, ele não consegue lidar com isso e ele pode vivenciar uma situação de ansiedade tal que leve ao medo, à angústia, à sensação de que se sair de casa algo pode acontecer, e aí sim ele desenvolver essa doença a partir de todos esses dados. Mas eu acho que é também uma resposta a essa modernidade toda, né? A isso que, como a gente estava falando antes. Vivemos um mundo muito novo para todos, né? Há muito pouco tempo atrás, o computador ele era um objeto de desenho animado, né? Dos Jetsons, por exemplo, que a gente não imaginava que isso fosse acontecer. Hoje você tem, todas as casas têm um computador, pelo menos. Hoje eu estou aqui, eu falo com uma pessoa no Japão, naturalmente, com a maior facilidade. Então, todas essas coisas geram uma angústia, uma ansiedade muito grande. Eu acho que isso acaba gerando alguns sintomas, e se eu não sei lidar com eles, eles tendem a ficar maior e aumentar. O que eu vejo hoje, assim, que os estudos mostram é que as doenças psiquiátricas, na verdade, elas já existiam, né? Só que algumas, os estudos foram ampliando e nós hoje temos doenças que antes elas não eram tão faladas ou tão mostradas ou tão vividas. E aí a gente passa de novo pelo preconceito. Algumas pessoas tinham essas doenças, mas elas não se posicionavam por medo. Então hoje, o que está diferenciando, o que está fazendo também aparecer, além do mundo moderno, é que as pessoas estão começando a criar coragem de trazer para fora de si as doenças e falar delas, e trazer e perguntar e levar ao médico, né? E hoje também eu acho que não só a psiquiatria, mas todas as especialidades da medicina conseguem enxergar a crise de pânico, a ansiedade, a depressão, o surto psicótico como uma necessidade de tratamento. Eu acho que isso evoluiu muito na medicina. Paralelamente a essa mudança, né, no indivíduo, dele sentir mais necessidade e, consequentemente, ele se abrir mais para a medicina que possa ajudá-lo. Existiria também uma supermedicação das pessoas, da sociedade em geral, com relação a uma formação profissional dependente dos laboratórios e até com uma certa idolatria pela modernidade terapêutica no que diz respeito a fármacos, a remédios em si? Sim, sem dúvida. Não tenho dúvida. O que eu observo é que hoje, né, a gente falando de modernidade, acho que nos tempos atuais, as
As pessoas têm uma dificuldade muito maior de aceitar a tristeza, de aceitar as dificuldades, as necessidades. E acompanhado, paralelo a isso, a indústria farmacêutica, cada dia ela se renova com os medicamentos de toda essa área, né, de psiquiatria, de neurologia, né, das doenças mesmo. E a evolução dessas medicações, elas contribuíram para que as pessoas não tenham mais. Por que eu vou sofrer? O luto, eu perdi, né? Um exemplo é o luto. A perda de um familiar. Antes você passava por aquele processo, você sofria, vivenciava. O que eu observo é que as pessoas não querem vivenciar a tristeza, elas não querem vivenciar seus medos. Ficou tudo mais fácil. E eu acho que a indústria farmacêutica ela contribuiu para que isso mudasse. Então, às vezes, o luto, eu sempre uso o luto, porque eu não posso, se eu começo, a perda de alguém muito especial para mim, perder um filho, perder uma mãe, perder um pai, um amigo, um marido, uma pessoa querida, é natural que eu sinta tristeza, é natural que eu vivencie aquilo de verdade ali, que eu coloque esse sentimento. Mas o outro não tem tempo para me ouvir, eu não tenho tempo para falar. Então vamos tomar o remédio, porque se eu tomo o remédio, e aí eu tomo o remédio hoje, eu melhoro o meu humor, mas eu sempre brinco e digo, se você toma o remédio e não trabalha aquela dor, aquele sentimento que está te levando aquilo, é como se você jogasse a sujeira para debaixo do tapete. Uma hora você vai levantar o tapete e a sujeira vai estar lá, e aí o remédio não vai resolver mais. Então, eu acho que antes do remédio é preciso que a gente entenda por que está sofrendo, o que está me levando a sofrer, se é o remédio que vai fazer essa melhora. Porque a gente tem a opção da psicoterapia também, que ajuda a tratar todas essas doenças, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de remédios tranquilizantes e remédios psiquiátricos. Benzodiazepínico. O consumo de benzodiazepínico aumentou consideravelmente, porque o benzodiazepínico também ele saiu da mão da psiquiatria e passou a ser também usado por todas as outras especialidades. Então, hoje, a gente entende, por exemplo, que um benzodiazepínico, ele melhora, ele ajuda na ansiedade. A ansiedade aumenta a pressão. Então, se a minha pressão aumentou, eu pode ser que seja por ansiedade, por nervosismo, porque eu estou mais preocupada, e aí o meu cardiologista pode fazer um benzodiazepínico. Então, o consumo aumentou também porque as pessoas não conseguem mais lidar com as suas frustrações sem as medicações. Terminamos aqui o nosso segundo bloco. Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, retorna em seguida com a doutora Lana Maria Pereira da Silva.